Hoje nós vamos estudar Josué, capítulo 2. Josué é fácil de achar, né? Abrindo a Bíblia, o primeiro livro é Gênesis. Aí tem 5 livros aí que é chamado de o Pentateuco. E depois vem Josué. Josué, capítulo 2. Sabe que as coisas precisam ser feitas no momento certo, nem depois e nem antes, tem que ser o momento certo. Usa-se uma terminologia timing, que é uma terminologia inglesa, né? No tempo, timing. Aqueles que já andaram de bicicleta aí sabem que às vezes você erra o timing do pedal e escapa o seu pé e vem bem na sua canela. Se é daquelas bicicletas antigas com aquele pedal de ferro, né? Quem lembra da Monarch? Aqueles que dirigem também com carro de câmbio sabem que você tem que trocar a marcha no momento certo. Às vezes você troca no momento errado e o carro força demais, ou ele já passou do tempo que você deveria trocar a marcha e ele parece que vai morrer até, né? E da mesma maneira tirar o pé da embreagem na hora certa. Às vezes você erra o timing e o carro dá um pulo, um avanço, ou às vezes a marcha faz aquele grito, porque não apertou a embreagem no momento certo. Aqueles que fazem o bolo, né? E você tem que mexer a massa, algumas massas são mais fáceis, mas algumas tem que ter o ponto certinho. Se for demais, fica muito mole, se for antes, pode ficar muito dura. Então o timing é importante. Na sua vida, o momento certo precisa ser aplicado na sua vida diária, tanto para cozinhar, para dirigir, para pedalar, mas também nas coisas espirituais. O autor de Hebreus diz que tem um tempo da salvação. Quando é esse tempo? Hoje. Hoje é o timing. Hoje é o momento da salvação. Antes não pode, porque antes já foi. E depois, por que não pode depois? Porque o depois pode não chegar. Por isso é hoje, é o momento certo. E nós encontramos em Josué capítulo 2 a história de 2 espias, mais uma prostituta, mais aquele que deu a ordem para os 2 espias espiarem a terra de Jericó. E nós vemos que aquela prostituta, por nome Raabe, ela aguardou o momento certo para liberar aqueles homens dos homens maus. Então ela os liberou na maneira certa, no momento certo. E também os espias aguardaram o momento certo de saírem. Nós precisamos aprender sempre qual é esse momento certo. Grande parte da nossa ansiedade é porque nós estamos um pouquinho adiantados em relação aos planos de Deus. E aí nós ficamos ansiosos por querer resolver as coisas no tempo errado. Outras vezes nós somos precipitados e fazemos as coisas muito apressadamente, fora do tempo, e aí a gente acaba perdendo. Eu espero que o Senhor Deus dirija a sua vida quanto ao tempo certo dos seus projetos. Eu espero que Deus dirija a sua vida quanto ao tempo certo daqueles planejamentos que você tem, que são tão importantes para a sua vida. E no capítulo 2 de Josué, nós vamos ver ou incentivar os irmãos a aguardarem um momento para as decisões. Aguarde o momento certo. Eu gostaria que vocês pensassem agora
de muitos projetos que você tem na sua vida, pense em um agora, especificamente em um. E pensando nesse projeto que você tem aí na sua cabeça, comece a orar a Deus para Ele mostrar para você qual é o tempo certo, qual é o tempo apropriado para você fazer isso. E quem sabe nesse texto você vai conseguir alguma dica disso. Talvez Deus vai falar com você através desse texto para você aguardar o momento certo. A Raabe aguardou o melhor momento para liberar os homens do rei de Jericó. Então Josué, ele chegou até a beirada do rio Jordão, e ele queria entrar com todo o povo, mas todo o povo é muita gente, uns 2 milhões de pessoas ou menos. E ele manda ali 2 espias. Ele já tem experiência com esse negócio de espias, né? Porque quando ele estava no deserto, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, ver quais eram os perigos e tudo mais. E para trazer de lá algum fruto para animar o povo. Para o povo, vale a pena entrar ali, porque ali é uma terra que mana, ou seja, que sai daquela terra leite e mel. Tem muitas pastagens, tem abelhas, então eles trouxeram cachos de uva, e aquilo poderia animar as pessoas. Porém, 10 deles ficaram muito desanimados, porque eles viram as coisas boas na terra, como 2 viram também. Só que esses 10, eles viram os inimigos como se fossem gigantescos, como se eles fossem gafanhotos perto daqueles inimigos. E eles trouxeram para o povo um grande desânimo. Mas Josué e Caleb, eles conseguiram ver Deus. Eles conseguiram ver que Deus vai ajudá-los a entrar na terra. E Josué e Caleb mantiveram a sua fé no Senhor. Quase foram mortos, é verdade, mas eles foram honrados. E agora Josué está do outro lado. Ele está mandando espias para aquela terra. Agora a terra mais reduzida, a terra de Jericó. E Josué manda aqueles 2 espias, não por incredulidade, mas para a estratégia de guerra. Porque eles têm que entrar guerreando. Eles têm que entrar expulsando os inimigos. Então eles têm que ver ali quais são as rotas de fuga, onde provavelmente quando eles atacassem o povo ia fugir, para poder cercá-los. Ele deveria saber onde tinha obstáculos, se as cidades eram cidades muradas, ou muralhas, né? Ele tinha que saber se havia água próximo para os animais, para as pessoas. Ele tinha que saber se havia algum rio onde dá para atravessar a pé, ou rio que não dá para atravessar a pé. Ele deveria obter todas essas informações como estrategista de guerra. E ele vai entrar ali, mas antes ele quer saber em qual terra que ele está entrando. Ele precisa saber mais ou menos qual é a população das pessoas. Ele tem que saber se tem muitos homens de guerra, se eles têm muitos artefatos de batalha, de lançar pedras, por exemplo, de lanças. Passando os 3 dias ali, os espias poderiam obter várias informações. E Josué então vai enviar essas pessoas para lá. Vamos ver o versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Ele enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observar a terra e a Jericó. Foram, pois, que entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe,
Josué manda os espias, e para mim aqui tem uma expressão que ela só reforça aquilo, né? Porque um espia nunca é público, concorda? Um espia sempre é secreto. Então ele mandou espias secretamente. Evidentemente que ele não queria publicar, né? Aqui tem 2 espias, colocar uma placa lá, somos espias. Não, nada disso, vocês vão escondidinho. Eu acho que para você fazer planos, você tem que ser mais ou menos como os espias. Tem um ditado que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Se você fala muito, as pessoas começam a sair. Aí você vai dar bom dia para o cavalo, só vai sobrar o cavalo. Pessoas que falam muito entregam ouro. Ou seja, tem certas coisas que você não deve ficar falando. Eu conheço um irmão, ele está vivo, e é importante eu falar que ele está vivo, pelo que eu vou falar agora. Lá na nossa escola tem um período de capela, né? Um período aberto, e ele foi dar um testemunho. E o testemunho dele, como vocês sabem, a nossa escola é preparatória para enviar pessoas para outra etapa da missão, para alcançar os indígenas do nosso país e povos de outros países também. Mas ele foi lá na frente com aquele ânimo de falar dos planos dele e também de incentivar as pessoas. Ele falou assim: eu vou para uma tribo indígena, Deus já me mostrou isso, e se eu já estou orando para Deus que se eu não for, que Ele me mate. É assim que nós precisamos de missionários, né? Pessoas que estão prontas a morrer pela obra do Senhor. Acontece que ele fez os cursos da missão, só que ele se envolveu em alguns pecados, ele se desviou, depois ele foi para outros lugares, e ele nunca foi para uma tribo indígena. Ainda bem que Deus não ouviu a oração dele, senão ele estaria morto, né? Porque ele falou que Deus me mate se eu não for para uma tribo indígena. Sabe qual foi a infelicidade dele? É dele ter falado para as pessoas. Porque aquilo, hoje, muitos e muitos anos depois, eu estou contando a história dele. Eu não precisava contar a história dele, e ele não precisava que outras pessoas soubessem disso. A Maria, ela estava vendo o bebezinho dela crescer e muitas coisas estavam acontecendo em torno daquele bebê, daquela criança, inclusive profecias. Nós tivemos a Ana, o Simeão, anjos. E Maria, a palavra de Deus diz que ela tinha uma atitude em relação a tudo aquilo que ela estava vendo. Alguém lembra qual era a atitude de Maria? Guardava tudo no coração. Aguenta um pouquinho aí. Eu sei que você está com vontade de falar para todo mundo. Tem algo que vai dar certo. Tem algo que eu estou pensando que, olha, não tem como falhar. E eu estou orando a Deus. Cuidado. Guarda quentinho os seus planos aí no coração. Não precisa ficar falando para todo mundo. Porque as pessoas, elas se enganam quanto à vontade de Deus. E algumas pessoas têm memória curta, então elas esquecem logo aquilo que você falou, mas outras pessoas não. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 5:1: quando você entrar na casa do Senhor, que as tuas palavras sejam poucas. Não faça votos precipitados, que diz a palavra do Senhor. Em Levítico diz que em Eclesiastes ainda, é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir.
Então esses espias entrando secretamente na terra é um grande ensino para nós quanto aos nossos planos, de aguardar o momento certo. Fica para você, por enquanto. Claro que aqueles que são casados, se for como eu, fala tudo para minha esposa. Então, não fala certas coisas para mim que você já sabe em qual ouvido que vai cair. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não publicarmos demais os nossos planos, demais os nossos desejos e demais o nosso ódio. O nosso ódio. Você já ouviu pessoas falarem assim: eu fiquei com tanta raiva daquela pessoa que eu tive vontade de matar aquela pessoa. Já ouviu isso? Algumas pessoas não prestam atenção, mas se ela falou isso a respeito de outra pessoa, pode ser que ela fale a respeito de você algum dia. Então, mesmo que o sentimento seja muito pesado para você, que você precisa descarregar em alguém, não faça isso. Deus vai ajudar você a controlar tudo que tem dentro de você. Seja a sua alegria, porque a alegria demais, a alegria expansiva, pode te colocar numa situação embaraçosa. Planos, sentimentos de raiva ou de amor, tem coisas que você precisa guardar um pouco mais, aguardando o melhor momento. É o nosso tema aqui. Então, a instrução foi para eles andarem, observarem a terra de Jericó. E eles foram e entraram numa casa. Não é apenas um detalhe, eles entraram aonde? Na casa de uma mulher. Qual era a profissão dessa mulher? Se podemos chamar, né? A atividade dela era de prostituição. O nome dela era Raabe, e pousaram ali, dormiram ali. Você acha que esses espias foram na casa de uma prostituta porque foi a primeira casa que eles acharam? Não, eles procuraram uma prostituta. Sabe por quê, né? Não é para aquilo, não. Porque homens entrando na casa de uma mulher prostituta não chamam mais atenção. Não chamam mais atenção. Porque eles se passam por clientes. Então tem 2 homens entrando na casa de quem? Da Raabe. Ali entra homem toda hora. Entra e sai homens toda hora. Então eles estavam usando bem a cabeça para que eles entrassem secretamente. E pessoas viram eles entrarem ali. Mas não seria um grande problema, porque aquela casa já é frequentada por homens. Tudo que nós temos aqui é estratégico, porque Josué é estratégico. Provavelmente Josué já tinha falado para eles: vocês entram na cidade, vocês procuram ali uma prostituta. E não é difícil achar em algum lugar prostituta. Sempre alguém conhece. Tanto os clientes quanto aqueles que não gostam do que ela faz. Versículo 2. Alguém pode ler? Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mas em toda espionagem existe a contra-espionagem. Se tem espiões num local, tem os espiões também que estão atrás de espiões. E havia homens prestando atenção. E havia informantes. E informantes falaram, mesmo que eles entraram numa casa que não seria suspeita, eles eram clientes novos. Aqueles lá, não é que eles eram clientes, tá? Estou usando o pensamento do povo. Mas ali entraram 2 homens que nós nunca tínhamos visto antes. Então um passa para o outro. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma aldeia de uma tribo indígena em Chapecó. E eu fui recomendado por alguém para procurar tal pessoa. E eu fui lá, eu fui com um Vandão. Vocês conhecem o Vanderlei aqui, tá? Frequenta a nossa igreja.
E aí eu falei, estou procurando fulano e tal. Eles me mandaram para uma casa. Se lá no morro. Fui lá, aí eles falaram, é lá. Me mandaram para outro lugar. Aí o outro, fui lá, me mandaram para outro lugar. Eu estava fazendo zigue-zague lá, em lugares bem longe um do outro. Porque aquela tribo, eles moram separados, diferente do que alguns índios. Mas ninguém quer me dar a informação certa. Daí a última informação foi lá embaixo. Eu já tinha ido lá embaixo. Quando eu chego lá, tem um monte de índio ameaçando a gente. O que vocês vieram fazer aqui? E aí começaram a fazer um monte de perguntas. Aí eu falei, entendi o que eles fizeram. Eles estavam ganhando tempo. Vai para cá, vai para lá, vai para cá. E um informante já falou para alguém. E eles juntaram lá para falar conosco. E o resultado foi que eu não consegui falar com ele, com a pessoa. Eles não deixaram. Eles falaram, você pode ir embora daqui. Aí quando eu falei com o meu amigo que indicou, eu falei, você me mandou para ser morto lá? O que foi? Estratégias. Assim como Josué tem estratégia, o povo de Jericó também tem estratégia. O povo está pronto. Meus irmãos, quando vocês têm planos, está tudo na sua mente, e você vai com aquele plano, segundo aquilo que você entende ser a vontade de Deus. Queria dizer que você tem pelo menos 2 inimigos. Você tem você mesmo, que é o seu coração. Esses planos podem estar enganados. Pode ser que Deus não queira isso. Você que colocou na cabeça isso, e você quer muito que isso aconteça, e você colocou Deus para dentro da sua história, e não a sua história para dentro da vontade de Deus. O seu coração pode te enganar. A outra coisa é que, se for realmente da vontade de Deus, isso não garante que do outro lado não tenha alguém que não está a favor disso. Ou seja, Satanás. Satanás não quer que você realize aquilo que seja da vontade de Deus. Prestando muita atenção na vontade de Deus, no tempo e nos inimigos. O versículo 2, então, chegou até o rei de Jericó essa notícia, que havia homens espiando a terra, suspeitos. Versículo 3, alguém pode ler? Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Raabe saiu os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então eles mandaram até a casa de Raabe. Eles já sabiam que os homens estranhos, aquele vilarejo, aquela cidade, aqueles homens entraram na casa de Raabe e foram lá falar com Raabe. Até o momento Raabe não é culpada de receber homens, porque ela recebe mesmo, e eles sabem disso, e ela não precisa também ser responsável de ter recebido ali homens que estão espiando a terra. Então não é essa culpa que estão jogando nela, e nem estão jogando culpa nenhuma em Raabe. Simplesmente estão querendo mais informações. Aqueles homens que vieram aqui, aí não dá para negar, para onde eles foram? Eles queriam essa informação de Raabe. Meus irmãos, nós precisamos contar com o apoio de pessoas para os nossos planos. Às vezes você tem um plano, lembra, né? Aquele plano que você já tem aí na mente, você está fazendo exercício mental com aquele plano, não é? Às vezes você tem um plano e você está disposto a levar até o último momento aquilo que foi falado, ou seja, guardar no seu coração só para você. Só que vai chegar um momento que Deus quer que você conte com algumas pessoas que vão facilitar o seu plano, que vão te ajudar, e algumas pessoas que vão ser abençoadoras dos seus planos. Só que Deus vai te dar essa orientação. Em algum momento você vai precisar falar, mas aguarde o momento certo. Não faça nada com dúvidas. Sempre aguarde o momento do Senhor para você. Quando eu sei que é o momento de Deus para a minha vida a respeito de algum plano, você vai saber. Você vai saber. Quando chegar o momento, você vai saber.
Porque Deus vai cercar você de uma tal maneira que, mesmo que você não planeje falar, talvez alguém vai descobrir. Mesmo que você não planeje tomar algum passo, Deus coloca situações de tal maneira que não tem jeito. A única coisa que sobrou foi fazer aquilo. Então Deus vai dirigir você em todos os passos. Tão somente, como diz várias vezes em Josué, ser forte e corajoso. Deus é com você. O Senhor vai te guiar. Esse é um dos assuntos mais importantes da vida cristã. Porque nós tomamos muitas decisões na nossa vida. E algumas decisões, elas mudam completamente o rumo da nossa existência. Por isso você precisa prestar muita atenção no que Deus está falando para você. Para onde Deus quer te levar. Eu gostaria que caísse do céu assim, flutuando uma carta. E aí caísse em cima da minha mesa, de preferência não de cabeça para baixo, para eu não ter que mudar o lado, e caísse certinho, com letras boas de ler, dizendo: você vai fazer isso em tal dia, em tal horário. Você vai falar com tal pessoa. Gostaria que fosse assim. Tem sido assim para vocês? Quando o Senhor Jesus precisava de um jumentinho para a entrada triunfal dele em Jerusalém, ele deu ordem para alguns discípulos: vai até a casa tal, pega o jumentinho. Vai ter um jumentinho lá, vai ter a cria também. Quando perguntarem para vocês: o que vocês estão levando meu jumentinho aí? Aí vocês vão responder isto: o mestre pediu, o mestre precisa. E aí está tudo bem. E foi o que aconteceu. Deus já tinha preparado tudo. Para a ceia, a última Páscoa, a primeira ceia, o Senhor falou: vai até lá, tal casa, e Ele preparou tudo. Ele mesmo prepara tudo. O Senhor vai preparando o seu caminho, Ele vai abrindo o caminho, mas você precisa orar ao Senhor e confiar, e, muito importante, aguardar o momento certo. Às vezes é o plano de Deus, às vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, você orou a Deus, mas aí às vezes você erra, não aguardando o tempo certo. Era a vontade de Deus, você está orando, mas não aguardou o tempo certo. E alguma coisa pode dar errado. É o timing, é o tempo certinho para tirar o pé da embreagem, trocar a marcha, pedalar, e mexer a massa e tirar a massa do fogo. É o tempo certo, você não pode deixar esse tempo passar, e nem adiantar esse tempo. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Tem um problema aqui que eu não vou resolver nunca na minha vida, porque eu já pesquisei, já fui atrás. Quem sabe nessa igreja saia a resposta para isso. Deus nunca vai apoiar a mentira, e Raabe mentiu. Deus nunca exaltou a mentira de Raabe. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Foi no timing certo. Tempo certo. Obrigado. Deus nunca exaltou a mentira de Raabe. Raabe foi justificada porque mentiu. Foi assim que você leu na Bíblia? Não. Ela foi justificada por quê? Pela fé. Ela teve fé. Ela confiou que Deus ia trazer destruição para Jericó e que ela, ao colocar uma corda da cor vermelha, ela seria avistada e ela seria salva e toda a casa dela. Foi isso que ela creu. Ela creu nisso. E o Senhor está elogiando a fé dela. Os métodos
foram de mentira. E Deus nunca falou que abençoou a mentira de Raabe. Eu também não sei o que fazer com essa batata quente que está há muitos anos na minha mão. E também não estou apoiando você a mentir. Muitas pessoas na época do Holocausto tiveram problema com isso. Porque elas queriam ser fiéis a Deus, mas elas achavam que elas tinham que mentir a respeito daqueles que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Para protegê-los, de alguma maneira tinha que mentir. Como eu já falei algumas vezes, a Corre Ten Boom, que tinha a loja de relógios, né? Perguntaram se tinha judeu ali na loja, e a família, os pais, né, falaram que não. E ali na loja não tinha, mas no sótão tinha. Estava escondendo judeu ali em cima. Mas outras vezes tinha que mentir. O irmão André era um irmão que ele fazia Bíblias entrarem na antiga União Soviética, que não podia entrar Bíblia. Ele fazia entrar Bíblias e mais Bíblias na União Soviética. Hoje é Rússia, né? Mas antigamente era a União Soviética. E ele colocou no coração dele algo: eu nunca vou mentir. Então uma vez ele veio com o Fusca dele, eu tinha um Fusca, e cheio de Bíblias dentro do porta. Você sabia que Fusca tem porta-mala? Os mais jovens sabiam que Fusca tem porta-mala? É secreto, não vou falar onde é o porta-mala do Fusca, tá? Mas tem um porta-mala que é uma beleza. E ele colocou no porta-mala do Fusca as Bíblias, muitas Bíblias, cheio de Bíblia. Aí chegou na fronteira e os policiais perguntaram a ele o que tinha, se ele estava carregando, o que ele estava carregando no carro. Aí ele disse que o porta-mala estava cheio de livros espirituais. Pode entrar. Deixaram ele entrar. E aí ele distribuía. Ele não falou que era a Bíblia. Ele falou que eram livros espirituais. Alguém tem dúvida que isso aqui é um livro espiritual? Então é um livro espiritual. Ele conseguiu manter o ministério dele sem mentir. Era um propósito dele. Raabe não tem nenhum propósito com Deus, porque ela não é crente. Ela se converte ao Deus de Israel. Provavelmente, até antes disso, ela sabia da fama do povo. Mas a Raabe, então nesse momento talvez, com certeza era crente mesmo. Mas ela mentiu. Então nós não temos dúvida que ela mentiu. Então todas as vezes que você lê Raabe, você vai estar com um problema na sua mente. O problema é como é que faz com a mentira? Eu não sei. No caso de Raabe, eu não sei. Eu sei hoje. Eu sei que Deus está falando para você não mentir. Fica com isso para você. E deixa Deus resolver a questão da Raabe. A Raabe foi justificada não porque mentiu, mas porque creu. É com isso que nós vamos ficar. Eu já vi cada malabarismo teológico para falar de Raabe, e até por algum tempo eu engoli isso. Eu achei que estava certo, mas não está certo. Que por motivos da obra de Deus você pode mentir. Você nunca pode mentir, porque se Deus é forte mesmo, você pode falar a verdade e Ele vai te livrar de qualquer situação. As parteiras também mentiam, mas isso não te dá liberdade. As parteiras do Egito, lembram da história? Isso não te dá liberdade para você mentir. Fale a verdade. Não, mas se eu falar, quem está escrevendo a sua história não é você, é Deus. Então Deus vai te livrar de qualquer enrosco, qualquer embaraço. Se a Raabe falasse de outra maneira, eu não sei porque não está escrito de outra maneira, mas eu tenho certeza que Deus ia honrar, Deus ia ajudar. No versículo, nós lemos, foi o 5, né? Já lemos o 5? Não, é o 4 que nós lemos, né? Isso.
Eu não sabia de onde eles eram. Nós terminamos aí. Versículo 5 agora. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Mas que é bom uma mentira quando nos ajuda, é bom, né? Ah, vocês estão muito sérios, viu? Quando uma mentira ajuda a gente, quando um agente da saúde mente para nos beneficiar, para entrar na fila que a gente está esperando para ser operado e tal, é tão bom, né? É tão bom quando alguém mente para resolver um problema burocrático, para nos ajudar. Queria dizer que por mais tentador que seja a mentira, evite a mentira. O crente não deve mentir. Nunca o crente deve mentir. Você tem que sempre falar a verdade. Uma vez eu passei uma vergonha terrível como crente num aeroporto. Bom, na alfândega eles perguntam algumas coisas, né? Ele perguntou se tinha alguma coisa líquida dentro da minha mala, da minha mochila. Eu falei que não, mas tinha. Lógico que tinha. Tinha desodorante. Não pode. Aí eu falei que não. Aí ela abriu a mala e achou desodorante. Ela disse assim, era só você falar que tinha desodorante. Colocou na mala, fechou o potinho. Eu não deveria nunca ter falado aquilo. Eu deveria falar, não, tem sim. Tem um objeto cortante. Tesoura é cortante, não sei se vocês sabem. Alicate de unha é cortante. Então, tem sim. O que tem? Tem isso. Pode passar. Ou pode não passar, abre. Às vezes pode ficar aquilo ali na alfândega. Não importa. Fale sempre a verdade. Você tem muitas e muitas oportunidades para mentir. Tem ou não tem? Muitas oportunidades para se dar bem, só falando uma mentirinha. Fala uma mentirinha aqui, oh, Deus perdoa, eu peço perdão depois. Deus é bom. Não minta. Essa é a ordem do Senhor. Não mintais uns aos outros. Mas não é eu não estou mentindo para crente. Porque a Bíblia fala não mintais uns aos outros. Então é para os crentes, né? A gente não mente. Quer dizer que você mente para o incrédulo? Não minta. Eu acho que nós devemos pensar nisso seriamente, sobre o assunto de mentira. Pois não. Mas, por exemplo, assim, no caso do Raab, por exemplo, salvação é uma coisa, certo? Santificação era outra. Ela, por exemplo, não saberia, por exemplo, dos 10 mandamentos, que depois ela, quando fosse salva, ela ia ser inserida naquilo, né? Mas a mesma coisa do senhor, por exemplo, se hoje, por exemplo, parar na alfândega, o senhor não vai falar, tem líquido, o senhor vai falar, não, tem sim. Não sei. Não confio no meu coração, não. Mas olha, independente de conhecer os 10 mandamentos ou não, a palavra do Senhor diz que todos têm a lei de Deus gravada no coração. Todo mundo sabe que é verdade e que é mentira. E todo mundo sabe que mentira não é uma coisa boa. O cara pode ser um ateu. Ele sabe que mentira não é correto. Ele é crente. Ele sabe que mentira não é correto. Ele não precisa ter, porque qual é o mandamento dos 10 mandamentos que fala não mentirás? Qual número é? Nossa, eu estou perguntando dos 10 mandamentos, não dos 613. Eu estou perguntando de 10. Qual é o número do mandamento que fala não mentirás? Não tem. Não tem. Não existe não mentirás. Tem isso aí? Será que eu estou confundindo? Não existe não mentirás. Tá bom, Neto? Agora, se não tem não mentirás, pode mentir? Não dirás falso testemunho, né? Então ela testemunhou falso, né? E elas perguntaram
certo? Não mentirás. Não testemunharás. O testemunho falso, quando diz na Bíblia, é a respeito de tribunal, falar sobre alguém, sobre algum assunto. Realmente, falando. Eles estão perguntando onde que ele está. Não sei. Passaram a noite aqui, é verdade, mas eu não sei onde está. Tá bom, de qualquer maneira, não siga o exemplo de Raabe. Ah, mas a Bíblia fala, siga a fé de Raabe, não a mentira de Raabe. Ela creu, fica só nesse ponto. Primeira parte, Raabe creu. Segunda parte, Raabe mentiu. Você fica só com a primeira. Mas, como é que Deus vai me ajudar se eu não mentir? Um pastor de uma igreja estava numa construção de igreja, e aí veio o fiscal. Fiscal e mentira está juntinho. Fiscal, suborno e mentira. É a tríade, que nunca falha. E aí a igreja construiu uma coisa que ia ficar errado. Para consertar ia ficar muito caro. E ele mentiu sobre alguma coisa, sobre engenheiro, daí ele, no final das contas, ia receber uma multa, mas o engenheiro falou, mas se você pagar tanto, aí não tem multa. Era mais barato pagar aquilo do que pagar a multa. E ele então subornou o fiscal, em benefício da obra de Deus, para que a obra de Deus avance. Você acha que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Mesmo que seja para a obra de Deus, você não deve subornar, mentir. Foi o que ele fez. Depois descobriram, e quando descobriram, tinha um monte de outras mentiras na vida daquele pastor. E não foi bom de jeito nenhum para ninguém. Versículo 6, alguém pode ler? Ela, porém, os fizera subir ao eirado, por esconder as canas do linho que havia exposto em ordem no eirado. Ela, porém, o porém está contrastando com o versículo anterior. Ela disse que não sabe, não é isso? Eu não sei onde eles estão. Eles passaram a noite aqui, mas eu não sei para onde foram. Porém, ela não estava falando a verdade. Em outras palavras, o versículo 6 está dizendo que ela está mentindo no versículo 5. Porque ela fez subir e escondeu ali onde tinha aquelas canas, né? Aquelas palhas. E ela colocou tudo em cima deles e eles estavam protegidos. Então ela mentiu. E ela fez uma coisa que nós não estamos aconselhando ninguém a fazer. A palavra de Deus, ela simplesmente joga narrativas. Narrativa hoje em dia não é uma palavra boa, né? Mas ela narra os eventos. Jesus falou que o bom escriba, o que ele tem que fazer? Ele abre o baú e ele faz o quê? Vocês lembram? Ele tira coisas velhas e novas. Ele faz separação. A palavra de Deus é um relato. Quem tem que fazer a separação e tentar entender, buscar iluminação do Espírito é você. Se eu disser para você que a Bíblia tem muitas mentiras, você tem que entender o que nós estamos falando. A Bíblia é verdadeira, até quando ela fala que alguém mentiu. Entendeu? Então, o Satanás mentiu, e a Bíblia registra a mentira de Satanás. Mas ela não fala, ela não explica. Ele acrescentou essas 3 palavras. Não, você tem que descobrir no texto. Então Deus, Ele deixou a palavra do Senhor maravilhosa. E você lê, mas não espere que Deus vai dizer tudo sobre se isso está certo ou se está errado. Mas a palavra de Deus diz também, comparando coisas espirituais com espirituais. Você tem que ler sempre a Bíblia, para ter uma noção total do que a palavra de Deus diz. Porque senão você vai ler um versículo e achar uma coisa estranha ali, e achar que ali é uma doutrina.
Por exemplo, às vezes parece que o crente perde a salvação, lendo alguns textos. Mas quando a gente lê toda a Bíblia, fica muito claro que o crente não perde a salvação. Às vezes parece que Deus vai aceitar alguém no céu e vai dar salvação por causa das boas obras que ela fez. Tem texto que parece isso. Mas quando você conhece todo o Evangelho, você descobre que isso não é possível. É somente pela graça que alguém é salvo. Então procure ver na palavra de Deus, leia mesmo sem entender, e depois você pensa um pouco nos assuntos, como nós estamos fazendo agora. Talvez você caiu na conversa de que Deus permite em alguns casos a mentira, por causa de Raabe. Mas nós estamos dizendo, Deus justificou Raabe por causa da fé e não por causa da mentira. Não tenta colocar tudo junto que você vai misturar e fazer uma confusão na sua mente. E no versículo 7, foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então ela falou, vai por ali. E eles foram por esses lugares. Val é um lugar onde dá para passar a pé. É uma água bem rasinha, são os vales, né? Então, vai por ali. E eles foram. E depois que eles saíram, ela fechou a porta. Já foi falar para eles, agora está tudo bem. Agora vocês vão por outro caminho. Fica ali. Não vai embora direto. Vai lá para os montes até despistar esses homens. Depois vocês voltam para depois do Jordão, né? Versículo 8, alguém pode ler? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eirado é a laje, né? Em cima, a parte de cima. Bom, essa parte a gente vai tratar depois, mas eu acho que o que nós tratamos até agora deve ter ficado bem claro para os irmãos que é preciso aguardar o melhor momento para os nossos planos. A Raabe aguardou o melhor momento para liberar aqueles homens do rei de Jericó. Ela aguardou o melhor momento. Seja a estratégia dela do jeito que for, porque agora nós precisamos falar de nós. Porque Jesus falou, ele deu exemplo de homens que têm problema com dinheiro, que falou para imitar esses homens. Quando ele fala que das origens iníquas, eles fizeram aquilo que era certo, aquele administrador. Então nós não queremos confundir os irmãos, só queremos dizer que o ensino principal para nós é aguardar o momento certo. Como buscar o melhor momento? Talvez você esteja perguntando. Para aquele plano que você tem na cabeça. E eu dou aqui 3 sugestões para você. Primeiro de tudo, você já sabe qual é, sobre planos. Qual é? Orar. Sempre orar. Às vezes com a oração você já resolve seus problemas. Às vezes você não precisa falar com ninguém. Só orar, Deus já coloca no seu coração. Vai firme com esse plano. Ou desista desse plano. Só de orar. Mas o segundo é observar. Observar. Observe se aquilo realmente é correto. Se aquele plano é correto você fazer. Vai observando. Observe as outras pessoas. E aí nós entramos para a terceira sugestão. Aconselhe-se. Talvez tenha pessoas que já passaram pelos projetos semelhantes aos seus. Pergunte para ela. Pergunte para ela o que você acertou, o que você faria diferente. E a gente ganha muita experiência com os irmãos, não é verdade? Nós podemos evitar muitos problemas quando nós perguntamos. Como é que você fez quando... Aí você coloca a situação. Aguarde o melhor momento. Nós louvamos a Deus porque Josué foi um homem muito sábio. Agora Josué não podia resolver todos os problemas. Quando ele manda os espias para a terra, a partir daí o problema é deles.
Você também não pode resolver todos os problemas dos seus filhos. Você tem que criar seus filhos de uma tal maneira, pensando que eles não vão ficar em casa. Você não pode criar filho para ficar em casa. Você tem que criar filho para o mundo. Para o mundo, para o mundo. Porque é no mundo que eles vão viver. E aí você cria seus filhos e joga para o mundo com aqueles ensinos bons. Mas você não pode saber o que vai acontecer com seus filhos. Você tem que confiar no Senhor. Josué mandou seus espias para a terra. Agora os espias têm que exercer fé andando ali. Assim também os nossos filhos. E assim você. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem mais coisas para falar sobre isso, mas uma outra oportunidade. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos aprender muito com Josué, com os espias, com Raabe, e saber que o mundo é tão difícil que somos tentados algumas vezes a mentir. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre disso. Não importa quais sejam as consequências, que falemos sempre a verdade. Que o Senhor nos proteja os nossos lábios. Mas ajuda-nos, ó Pai, a seguir a fé que Raabe teve, de crer que realmente ia acontecer uma destruição e fugir dessa destruição. Nós agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.